Eu particionei essa palavra em 5 partes. Parecido com um outro momento no mês passado que a gente trabalhou acerca da Páscoa, da morte, da ressurreição do Senhor. E então o Senhor me deu uma palavra e algumas informações, conteúdos que para passar em uma noite, em um culto, fica difícil, fica impossível. E então eu dividi essa mensagem em 5 partes. E a gente já trabalhou 2 partes dessa mensagem. No dia 14 de maio, quem estava aqui já começou a trabalhar, já começou a acompanhar. Nós falamos sobre Desperta Débora e Levanta Baraque. Essa foi a primeira parte da mensagem. Depois, no dia 21 de maio, que foi na semana passada, eu falei aqui, o tema da mensagem foi Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Falamos sobre a decisão lá de Josué em tirar aqueles deuses estranhos da sua casa, do seu arraial, e a decisão definitiva de seguir o Senhor com integridade, né, de forma completa. E trabalhamos muito sobre isso, sobre a questão dos ídolos, trabalhamos muito a questão dos deuses estranhos que de repente entram na nossa casa, na nossa vida, e não sabemos por onde, né? E falamos aqui sobre esses deuses, esses ídolos, e às vezes achamos que é uma divindade. E na semana passada falamos que nem sempre é uma divindade. De repente são coisas que a gente gosta, coisas que a gente usa, coisas que a gente está habituado no dia a dia, que estão se tornando ídolos, deuses na nossa vida, através de uma eleição nossa mesmo. Nós temos elegido esses deuses nas nossas vidas. Então, falamos sobre eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a decisão que Josué tomou, e nós nos apossamos dela também, tomamos a mesma decisão. Não só nós serviremos, mas declaramos, profetizamos que a nossa casa também vai servir ao Senhor. Semana que vem, domingo que vem, vamos ter o Casa de Milagres. Então vai ser o culto de receber os irmãos do Casa de Milagres, são testemunhos e tal. E então não vamos ter a oportunidade de continuar a palavra no domingo que vem. Mas no dia 11/6 e no dia 18/6 continua. Então hoje vai ser a terceira palavra dessas 5. E no dia 11/6 e 18/6 a gente vai continuar. Por que essas palavras? Aí depois disso, na próxima semana, é o encontro 120. Essas palavras o Senhor me deu exatamente como preparação para as nossas vidas, para a nossa igreja, para esse momento que nós vamos viver, que é o encontro 120. Um encontro de avivamento, um encontro avivalista. Então é um tempo de preparação para a gente ir entendendo algumas direções do Senhor para as nossas vidas, para que então no final do mês que vem a gente possa estar no 120 e a nossa mente já possa estar direcionada, aberta e direcionada para aquilo que Deus vai operar nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Então entenda todo esse contexto, vai juntando essas mensagens, essas palavras, aquilo que Deus está falando com você. Volto a frisar a importância de a gente estar anotando, tomando nota dessas informações, guardando, porque são informações preciosas que o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas e quer ministrar a nossa vida, o nosso coração, através dessas informações. Amém? E o tema da mensagem de hoje, pode colocar aqui pra gente, já compartilhei até desde sexta-feira com alguns irmãos. É um tema familiar, que talvez você já tenha ouvido até falar essa expressão, mas é um tema que eu creio que o Senhor vai ministrar muito nas nossas vidas, no nosso coração hoje. É o bezerro de ouro. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim: hoje nós vamos falar sobre o bezerro de ouro. Fala assim agora: você sabe o que é o bezerro de ouro? Responde agora, irmão. Não? Responde, te fez uma pergunta, tem educação, rapaz. Responde aí, fala com a pessoa. Alguns vão dizer que sim, que sabem, né? E outros vão dizer que não. Os que não sabem, o Senhor vai nos dar o privilégio de conhecermos hoje. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Livro de Êxodo. E deixa aberto lá, não fecha não, que a gente vai trabalhar alguns capítulos, alguns versículos aqui nessa noite. Livro de Êxodo, capítulo 19. Vamos desmascarar esse tal desse bezerro de ouro. Vamos identificar esse cara. As grandes estratégias de Israel para vencer as guerras, e guerras improváveis de ser vencido, era sempre conhecendo o seu inimigo, conhecendo o seu adversário. Desvendando, desmascarando o seu inimigo, o seu adversário, estudando o seu adversário e podendo
a agir na fraqueza dos seus adversários. Quando era no número, eles tinham um exército com um número maior. Quando era em armas, eles faziam armas que podiam surpreender. E até em horários, até em trajetos, em geografias, em surpreender o adversário de cima do monte ou através do vale. Era sempre surpreendendo o seu adversário através do estudo do seu próprio adversário, do seu próprio inimigo. Então hoje o Senhor quer fazer isso, quer nos mostrar algo que nos persegue, algo que nos afronta, e Ele quer usar esse conhecimento para que a gente use como estratégia para que a gente possa vencer esse adversário sobre as nossas vidas. Êxodo capítulo 19, você que nos visita, de repente esteja sem Bíblia, nós vamos dividir com você, compartilhar, nossos discípulos aí, fiquem atentos, por favor. Ou se porventura você trouxe, podemos te ajudar a abrir e vamos ter a palavra projetada aqui na frente também. Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos, vamos pular outros, vamos ver alguns capítulos e daqui a pouco a gente já vai fechar o entendimento. Peço que você preste bastante atenção, porque já na leitura o Espírito Santo vai começar a ministrar já bastante coisa na sua vida. Todos acharam, amém? Vamos lá. No terceiro mês, em qual mês? Terceiro. Da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte do Sinai. Então, tinha 3 meses que o povo estava em trajeto, em percurso, em caminhada, saindo do Egito e indo em direção para a terra prometida. Uma viagem que levou cerca de 40 anos, e eles estavam aqui no terceiro mês do início dessa trajetória desses 40 anos. Vamos lá para o versículo 16 agora, dentro do capítulo 19 ainda. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor, barulho de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de quem? De Deus. Fala assim: Moisés levou o povo ao encontro de Deus. Isso aqui já é uma questão. Nós somos chamados como agentes, pessoas como Moisés, que são embaixadores de Deus, que são representantes de Deus aqui nessa terra, e que temos uma missão, um legado de levarmos pessoas ao encontro com Deus. Talvez você vai me perguntar assim: então tem que fazer a inscrição e levar lá para aquele evento, o encontro com Deus, né? Levar para o 120 também. Traga ao culto de celebração, leve a célula, leve ao encontro com Deus, leve ao 120, leve à rede jovem, leve a todos os ambientes que tivermos. Mas na verdade o encontro com Deus vai muito além de levarmos ela só àquele ambiente. Mas levar ela a um ambiente da manifestação da glória de Deus é a primeira coisa. E é algo que nós precisamos resgatar na nossa geração. É chamar, convidar, levar as pessoas. Porque essa é uma das nossas funções. Levar as pessoas ao encontro com Deus. Moisés, um grande líder, entende a sua função e tira as pessoas lá do arraial e levam ali para onde está acontecendo o manifestar da glória da presença de Deus, e Moisés leva elas para se encontrarem com aquela glória, com aquela presença. E muitas das vezes isso vai ser através também de ações, atitudes, serviços que nós fazemos, seja dentro da igreja ou seja lá fora. Serviços de evangelismo, serviços de visitação, seja qual for a forma, a ferramenta que utilizamos, o Casa de Paz, as nossas células, o Casa de Milagre, mas são ferramentas que Deus nos dá para que a gente possa levar pessoas a se encontrarem com a presença de Deus, ter um encontro com Deus. Então Moisés, como um líder sábio, leva o seu povo a ter um encontro com Deus. Fala assim: eu preciso ter um encontro com Deus. E eu também preciso levar as pessoas a terem um encontro com Deus. Amém? Está entendido essa missão? Vamos continuar aqui dentro do versículo 17. E puseram-se ao pé do monte,
e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia através do trovão. Descendo o Senhor para cima do monte de Sinai, para o topo do monte, o cume do monte de Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o topo do monte, e o Moisés subiu para lá. E o Senhor disse a ele: desce e adverte o povo para que não ultrapasse o limite que o Senhor vai instruir, vai estabelecer, a fim de que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegarem até o Senhor, não cheguem de qualquer forma, se consagrem, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá, não vai subir ao monte, porque o Senhor já nos advertiu, dizendo: marca limite ao redor do monte e consagra. Replicou-lhe o Senhor: vai e desce, pois subirá tu, Arão, vem contigo, e os sacerdotes. Porém o povo não passe do limite para subir ao Senhor, para que eu não os fira. Desceu, pois, Moisés e disse isso ao povo, instruiu o seu povo e depois subiu novamente. Aqui, nesse trecho, nós vemos Moisés desfrutando da presença de Deus, da manifestação da presença, da glória de Deus, se relacionando face a face com o Senhor, se relacionando intimamente com essa presença, buscando respostas, orientações, e o Senhor trazendo orientações, conselho e resposta sobre a vida de Moisés, segundo as suas necessidades e segundo a necessidade do seu povo também. E a instrução aqui foi: venha você, os sacerdotes, para cima do monte, mas o povo pede a eles que fiquem lá no pé do monte. Eles vão também ver a glória, a manifestação de Deus, mas vão ver lá de baixo, e aqui em cima suba você e os sacerdotes, porque eu tenho uma coisa mais íntima, mais profunda, que talvez essa multidão, esse grupo de pessoas, essa multidões de pessoas não vão poder acompanhar, não vão poder entender o raciocínio, o agir, o manifestar de Deus ali naquele momento. Por isso que Deus chama eles ao particular. E vemos isso se representa depois novamente lá no Novo Testamento, através de Jesus. Quantos foram os momentos que Jesus se assenta com a multidão, conversa, prega, ora com eles, ministra sobre a vida deles, mas também diversos foram os momentos que Jesus se retira com os discípulos e conversa com eles em particular. Inclusive isso foi até alvo de dúvidas, e os discípulos perguntaram: por que com o povo o Senhor fala com parábolas, mas com a gente o Senhor não fala com parábolas? Ele falou: é porque eles não entendem. Muitas coisas que eu falar, que eu revelar do reino do meu Pai, da glória do meu Pai, eles não vão entender, eles não vão ter profundidade para entender. Por isso eu falo com eles por parábolas. Mas com vocês, que são os meus íntimos, os meus chegados, são os meus discípulos, aí eu posso rasgar e falar o português, claro, melhor dizendo, o grego, claro, né, na época, com vocês diretamente, e vocês vão entender. E é por isso que Jesus falava muitas coisas ao íntimo, ao particular, porque eles tinham caminhada, maturidade, discernimento, entendimento, para conseguir entender aquela revelação da glória de Deus. E a mesma coisa aconteceu com o povo. Um povo que vinha de uma cultura do Egito, como falamos na semana passada, uma cultura politeísta, pessoas que adoravam a muitos deuses. Tudo era sinal de erguer um Deus, criar um Deus na terra, na casa deles. Principalmente as questões de lua, sol, mar, as questões naturais, os objetos naturais, os astros viravam Deus na vida dele. E animais também, até hoje fazem isso, consagram, elegem a animais como deuses. E aquelas pessoas vinham de uma cultura desse nível e não tinham maturidade e entendimento para ver a revelação da glória de Deus, como Moisés, que já tinha intimidade, podia ver. Então a função de Moisés era ir até essa glória, essa presença do Senhor, receber essa palavra, essa direção, essa presença, e depois levar e traduzir ao seu povo. E nós podemos ver hoje também essa ferramenta funcionando. É por isso que vemos igrejas com vários nomes denominacionais, e não só o nome, como o próprio estilo, que vemos que muda bastante de um para o outro.
É porque existe um povo, um público que precisa. Uma das funções da igreja é exatamente essa: fazer a leitura do seu povo, da sua sociedade, e poder falar para o seu povo, na sua sociedade, dentro da sua linguagem, dentro da sua dinâmica que ela entende. E isso pode variar a partir de questões sociais, financeiras, idade. São várias questões que são levadas em conta. Assim como hoje as nossas crianças estão lá na Rede Kids, ouvindo lá a mensagem do Senhor também, mas de uma forma didática que elas entendam, porque aqui elas não conseguem absorver plenamente o que está sendo falado, porque não tem o nível de entendimento e discernimento que nós temos. Então, por isso que nós vemos hoje as igrejas assim, usando aquele espaço, usando aquela geografia para traduzir o seu povo, para traduzir aquele grupo que caminha ali, a vontade do Pai que está sendo revelada para aquelas pessoas, está sendo revelada para a liderança, e elas transmitem segundo essas ferramentas. Vamos continuar aqui, vou pedir você para dar uma olhada agora no capítulo 20. Nós temos aqui algumas informações importantes. A gente está aqui voltando um pouquinho aqui ao contexto da história. Moisés sobe ao monte, fala com o Senhor se revela a ele, pede para ele descer, buscar os sacerdotes, subir novamente e deixar o povo lá embaixo. E então Moisés sobe novamente ao monte, e aqui ao longo de todo o capítulo 20, nós não vamos ler ele todo, eu vou pontuar aqui algumas informações importantes para vocês, mas aqui ao longo do capítulo 20, Deus traz a Moisés, presenteia a Moisés e a humanidade com algo que todos nós conhecemos, é tema de novela, tema de filmes e tantas coisas, os 10 mandamentos. E Deus aqui nesse momento entrega, revela a Moisés a sua vontade através desses mandamentos. Os mandamentos foram trazidos como instruções, como bússola, como norte ao povo que estava sofrendo com uma série de questões. Então Deus trouxe esses mandamentos para proteger o seu povo, para que o povo pudesse prosperar e bem em todas as áreas da sua vida, até a questão, toda a questão social, ligada à área de saúde também, área de violência, tantas coisas. Deus traz aqui várias informações. E nós vemos aqui os 10 mandamentos a partir do versículo 3. Deus traz o primeiro mandamento ali, ele diz: não terá outros deuses diante de ti. Não faça outros deuses. O segundo mandamento, que está lá no versículo 4, não fará para ti imagem de escultura. E ele continua aqui dizendo: e não adore também a essas imagens. Lá no versículo 7, vemos o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão, não use o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí continua, no oitavo versículo, vemos o quarto mandamento: lembra do dia do sábado, guarde o dia do sábado para você descansar, para santificar. E inclusive, quando nasce a questão do descanso no sábado, quando nasce a questão do dízimo e da oferta, Deus estabelece exatamente isso, alguns alvos como parâmetro para que o homem pudesse se lembrar de Deus. Deus queria um dia da semana para que o homem parasse e descansasse, e naquele dia usasse para servir e para adorar o Senhor. De forma que não trabalhasse 7 dias na semana, 30, 31 dias no mês, 24 horas por dia, e se doasse, se entregasse ao seu trabalho de forma que o seu trabalho virasse um ídolo. Então Deus estabelece o dia do descanso, porque assim como lá na criação, no 7º dia, após tudo pronto, ele descansa. Ele nos ensina que quando nós descansamos, nós lembramos que a nossa força não vem do nosso braço, mas vem do nosso Deus, do nosso provedor. Então é o dia do descanso, é o dia de se lembrar, a criação se lembrar do seu Criador. Assim também o propósito do dízimo, da oferta, quando Deus estabelece o dízimo e a oferta, para que a gente entenda que é Ele que traz a provisão. E todas as vezes que dizimamos, ofertamos, semeamos, nos lembramos daquele que traz a provisão sobre as nossas vidas e adoramos a Ele dessa forma. Então Ele estabelece aqui o quarto mandamento, que é lembrar do dia de sábado, ter o dia de descanso para santificar, adorar o Senhor. O quinto mandamento, que temos trabalhado bastante aqui nesse ano de 2017, que é o ano da honra. O quinto mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá, a qual o Senhor estava levando aquele povo, levaria e colocaria eles dentro da terra prometida. E o Senhor falou: aprenda a honrar dentro de casa, desde o seu pai e da sua mãe, para que você também em toda a sociedade aprenda a honrar as pessoas,
respeitar, ser generoso e todas as coisas que estão intrínsecas à honra que nós temos trabalhado esse ano, para que se prolongue os teus dias e para que você vá bem, para que você prospere nessa terra que o Senhor te dá. O 6º mandamento, não matarás. O 7º mandamento, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobice nada do teu próximo, a mulher, a casa, os bens, o carro, os animais, nada. Não cobice, não inveje nada do teu próximo. Aqui Deus revela esses 10 mandamentos, que era um resumo da lei, que Deus já estava trazendo sobre o povo, 365 outras leis que foram resumidas nesses 10 mandamentos, que instruíam o povo para que eles vivessem bem, em paz, em harmonia e em prosperidade. Então Deus dá essa instrução a Moisés, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, dentro da glória, dentro da presença de Deus, Deus traz essas instruções. E eu quero chamar a atenção aqui com vocês, porque nós vamos usar isso já, para os 3 primeiros mandamentos. Foram os 3 primeiros, e eu acredito que todos eles são muito importantes, mas eu acredito que no grau de dificuldade da utilização desses mandamentos, e no grau de importância também, o próprio Deus acabou ordenando também. Como eu disse, é importante cumprir todos eles, porque eles estão interligados. À medida que a gente obedece um, os outros também já são automaticamente obedecidos, né? Pela graça de Jesus Cristo, esses aqui foram resumidos em 2, né? Facilitou para as nossas vidas. Não, muito pelo contrário, né? Os mandamentos, todos eles continuam, foi resumido, mas na sua força, na sua essência continua. Falamos isso algumas semanas atrás. Perguntaram para Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Ele falou, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração. Quando você olhar aqui o 1º, o 2º e o 3º mandamento, de cara, esses 3 mandamentos aqui estão resumidos dentro desse mandamento que Jesus falou, o maior dos mandamentos, amar ao Senhor. E o 2º, falou, semelhante a esse, amar ao seu próximo. Então, quando amamos ao Senhor, acima de todas as coisas, e amamos o nosso próximo, automaticamente todos esses outros mandamentos aqui vão ser cumpridos. Então Jesus não revoga esses mandamentos, mas reforça, endossa, testifica esses mandamentos, mas simplifica ao nosso entendimento, para ficar mais fácil de entendermos, mas nos dá a missão de continuarmos cumprindo. Mas como eu falei com vocês, eu quero frisar os 3 primeiros. O 1º mandamento é, não terá outros deuses diante de ti. O 2º é, não faça imagem ou escultura e não faça culto também a essas imagens e essas esculturas. E o 3º, não tomarás, não use o nome do Senhor em vão. Com base nessas informações aqui, a gente pode passar um pouquinho aqui as páginas e vamos vendo do capítulo 20, que nós acabamos de ler aqui, alguns versículos, vamos passando pelo 21, pelo 22, até chegar ao 24. E vemos Deus aqui, Moisés ainda lá no monte, dentro daquela presença de Deus, no Monte Sinai, desfrutando da presença de Deus, e vemos Deus revelando algumas coisas aqui para ele. Continua falando sobre a lei, descanso, sobre festa. Fala aqui também sobre a função dos juízes. Lembra quando eu falei lá sobre Débora, sobre Baraque? Falei com vocês a função do juiz, né? Inclusive, Débora foi a única mulher juíza, né? Que a Bíblia fala, a juíza de Israel. E então, vemos aqui Deus dando essas instruções, passando essas informações. E aqui dentro do capítulo 24, Deus faz uma aliança com o povo, com base nessas informações, com base nessas instruções que Ele estava dando. E acompanhe aqui comigo a partir do versículo 12. Dá uma olhada aqui, capítulo 24, versículo 12. Aqui Moisés já tinha descido do monte, já tinha recebido aquelas informações, e agora estava subindo novamente ao monte para viver mais uma experiência, outra experiência com o Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. E eis que Arão e Ur ficarão convosco, até que, e quem tiver alguma questão, chegará até eles. Tendo Moisés subido
uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor em cima do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. Não sei se isso aqui te faz lembrar alguma coisa. Agora que diminuiu o grave, devolve um pouquinho de retorno para mim aqui que está sem. Eu não sei se isso faz te lembrar alguma coisa. Quantos dias que Moisés ficou lá no Monte Sinai? Quantas noites? 40. Você se lembra quando Jesus foi para o deserto? E lá ele foi provado, foi testado, mas também experimentou da presença de Deus sobre a sua vida. No entanto, que ele conseguiu resistir ao adversário e sair de lá vitorioso, vencedor. Quantos dias que Jesus ficou no deserto? 40 dias. E então isso aqui já começa a apontar também para o Novo Testamento, já começa a apontar também para Jesus, para a vinda de Jesus. E então Moisés sobe mais uma vez ao monte. E presta atenção aqui, ao longo aqui desses versículos 12, 13 aqui, Deus fala assim para Moisés: Moisés, sobe de novo, e agora leva roupa, leva bagagem, leva lenha, leva pilha para a lanterna, leva tudo, entendeu? Porque vai demorar um pouquinho. Sobe e fica lá. Quando olhamos todos os outros versículos, os capítulos e versículos, em nenhum momento Deus manda Moisés ficar. E nessa vez aqui, Deus fala para ele: sobe ao monte e fica lá. Porque agora nós vamos usar mais tempo, nós vamos investir mais tempo. Você vai ficar mais tempo na minha presença, porque eu tenho mais coisas para passar, para compartilhar com você. E então Moisés faz assim. Moisés pega Josué, seu discípulo, seu ajudador, aquele que se levanta como comandante do exército de Israel, um homem valente, um homem ousado, que futuramente assumiria a liderança desse grupo, desse rebanho. Deus direciona ele a apanhar Josué, subir novamente ao monte, e agora pede para que os sacerdotes e as outras pessoas não subam mais. Agora os sacerdotes ficam. E notamos que Moisés chama Arão e Ur, Arão, o irmão de Moisés, irmão mais velho, e direciona que ele cuidasse daquelas pessoas, e falou para as pessoas: se vocês tiverem alguma causa, alguma necessidade, algum problema aqui, na minha ausência, Arão vai estar cuidando desse povo, Arão vai estar cuidando desse grupo. E então Moisés sobe com Josué, e Arão e Ur ficam lá com aquelas pessoas, e o tempo vai passando. Vamos ainda conversar ainda sobre esse tempo passando aqui. Só para a gente entender, só para a gente contemporizar aqui, trazer para os nossos dias, né? Moisés, ele chama Josué, aquela pessoa próxima, direta dele, que no futuro seria líder daquele grupo também, e sobe o monte. E deixa os sacerdotes, Arão e Ur, que também eram discípulos, ajudadores, irmãos, cuidando do povo, cuidando do rebanho. Só para a gente entender. Por exemplo, se eu fosse fazer uma viagem, levaria o pastor Marcos, o corpo pastoral comigo, e na minha ausência eu ia falar assim: os líderes de célula, os líderes de ministério, os líderes de rede, estão responsáveis, os supervisores, estão responsáveis agora pela igreja, vão cuidar cada um da sua área, cada um do seu grupo. Até porque tinham 12 tribos ali em Israel que já estavam sendo já alocadas, e cada aquela tribo tinha ali os seus líderes diretos, e aquelas pessoas já estavam sendo cuidadas, direcionadas dessa forma, e Arão e Ur ficam responsáveis por esse povo, por esse grupo. E Moisés e Josué sobem até o monte. Dá uma olhadinha aqui comigo agora no capítulo 25, logo abaixo aqui de onde lemos. Lá no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração se mover para isso. Dele recebeis a minha oferta. Eu acho que a projeção está só até o versículo 2, mas vou continuar aqui em alguns outros versículos. Esta é a oferta que dele recebereis. Qual a primeira coisa que Deus fala para Moisés receber do povo? Pede o povo para trazer, e a primeira coisa que Deus manda Moisés receber do povo, qual é a primeira que está escrita aí? Ouro. Já todo mundo está isso? Ouro. E Deus vai aqui falando as próximas: prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim,
linho fino, pelos e várias outras especiarias que eram utilizadas, e todas essas aqui, coisas nobres, coisas muito, muito nobres, muito importantes naquela época. E lá no versículo 8 ele fala assim: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo, para o modelo dos móveis, assim mesmo vocês façam. E aqui nos próximos versículos nós vamos ver Deus dando a Moisés, ao longo desses 40 dias que ele estava lá no monte. Então, além de dar as tábuas, as pedras onde estavam gravados os 10 mandamentos, Deus também pede para que ele construa um tabernáculo e começa a passar algumas informações. Fala sobre a arca, fala sobre a mesa, o candelabro, e vai passando aqui muitas informações para Moisés, segundo a construção daquele templo, daquele tabernáculo, daquele santuário que seria utilizado para o povo adorar o Senhor através daquela estrutura. Passa comigo agora um pouquinho, vamos lá no capítulo 32. E é aqui no capítulo 32 que o Senhor vai trazer um entendimento ao nosso coração. Deus falou com Moisés lá no 25, enquanto você vai achando aí, Deus falou com Moisés lá no 25. Moisés, peça ao povo que traga especiarias, que traga ofertas, para que a gente construa o tabernáculo, o lugar da habitação de Deus. E dentre essas coisas, traga tudo, mas traga ouro, traga prata, traga bronze, traga púrpura, traga incenso, traga óleo, traga muitas coisas, traga roupas, traga linho, traga tudo. Mas dentre elas, Deus pede para que traga ouro, para que pudesse ser feita a construção do tabernáculo do santuário. De todos os itens, os objetos que Deus falou, não sei se você já viu, Panhã, não sei se você conhece essa informação. Você panhar um rótulo de qualquer alimento, seja bebida ou seja sólido, comida, quando tiver no rótulo ali a composição, ingredientes, contém, aí vem algumas coisas ali, por exemplo, é um suco. A ordem daqueles componentes ali está diretamente ligada à quantidade do que aquilo tem. Então, quando você apanhar um suco que está escrito assim, contém, 2 pontos, açúcar, água, né, não sei o que, e suco. Pode jogar fora, pula fora, mesmo que seja baratinho. Não beba, porque você está bebendo exatamente nessa proporção. O que mais tem naquela embalagem, em primeiro lugar, açúcar, segundo lugar, água, terceiro, né, conservante, corante, não sei o que lá, e no finalzinho tem suco. E assim biscoito também. A ordem ali dos ingredientes está proporcionalmente ligado à quantidade que tem na utilização, na fabricação ali daquele item. Então eu imagino que Deus também trouxe essa direção. E por que Deus falou o ouro primeiro? Porque inclusive esses objetos aqui que ele vai dando, depois do capítulo 25 aqui, essas instruções que vai dando a Moisés, a maioria dos objetos aqui seriam construídos de ouro dentro do tabernáculo. Por isso a necessidade do ouro, porque os objetos, inclusive a Arca da Aliança, o candelabro e tantos outros objetos, instrumentos ali dentro do tabernáculo, seriam construídos a partir do ouro. Por isso a necessidade do povo levar o ouro. Agora vamos aqui no capítulo 32, lá no versículo 1. Moisés está lá no monte 40 dias, vivendo a glória, a plenitude de Deus. O tempo vai passando, mas enquanto Moisés está lá em cima, Josué está um pouco abaixo, mas desfrutando também daquela presença. Lembramos que Arão, está lá embaixo com todo aquele povo, com todo aquele rebanho. E quando é como se a câmera estivesse lá em cima, a gente estava olhando lá para cima, o que estava acontecendo lá em cima. Agora a câmera vira um pouquinho e começa a filmar lá embaixo, igual um capítulo de um filme, de uma novela, vai filmar lá embaixo o que está acontecendo lá no povo. E quando voltamos as câmeras lá para o povo, olha o que está acontecendo lá embaixo, enquanto Moisés está lá desfrutando da glória de Deus, recebendo orientação da parte de Deus. Mas vendo o povo que Moisés tardava, ou seja, demorava em descer o monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, quanto àquele tal de Moisés, o homem que nos tirou do Egito, olha como que eles falam do líder dele, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirem as argolas de ouro. As argolas de quê? De ouro das suas orelhas,
da orelha das vossas mulheres, dos vossos filhos, e tragam para que possamos utilizar. Então todo o povo, quem foi que tirou? Fala, todo o povo. Todo o povo tirou das orelhas argolas e as trouxe a Arão. E esse, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com burril. Isso aqui é uma ferramenta primitiva, ela era afiada, tinha um fio preciso para que pudesse esculpir os materiais mais duros, inclusive o ouro. E fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram. Fizeram o quê? Madrugaram. Olha a empolgação desse povo. E ofereceram um holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés. Voltou a câmera lá para cima. Você deu uma olhada no flash? Passou só um flashzinho rapidinho, como é que estava o negócio lá embaixo? Então, agora a câmera volta lá para cima. E falou o Senhor a Moisés: Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E realmente se corrompeu. Porque enquanto Deus estava lá na sua glória, revelando a sua vontade para o povo, dando os mandamentos, inclusive os 3 primeiros mandamentos não tenha outro Deus, não adore outro Deus, não faça outro Deus, não cultue outro Deus. Enquanto isso, o povo estava lá embaixo fazendo o quê? Exatamente o inverso da vontade do Senhor, do que Deus estava direcionando. Há quem tente inocentar o povo aqui nesse momento. Fala assim: mas tadinhos, Moisés ainda estava lá em cima e não tinha descido com os mandamentos. As pedras ainda estavam lá na mão de Moisés. Mas pessoas aqui que vinham de geração em geração servindo esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, inclusive foi através dessa caminhada que eles foram parar dentro do Egito, e é exatamente esse Deus que tira eles de dentro do Egito. Avós, pais que passaram para filhos e todos os outros. Então pessoas que conheciam sim a palavra, que conheciam sim a vontade do seu Deus, mas que se corromperam. É por isso que Deus usa essa expressão aqui: sabia da vontade, sabia da palavra, sabia do interesse do Senhor. Porque é impossível uma pessoa se corromper ao mal se ela não conhece o lado certo. Os nossos políticos que estão aí, nós podemos chamar de corrupção, de suborno, porque a lei diz que tem que ser feito de uma forma, e quando eles fazem de outra forma, eles estão corrompendo a lei. Por isso que nós podemos cobrar, por isso que precisam ser cobrados sim, ao rigor da lei, porque corromperam a partir da lei. Embora ainda não estivesse na pedra, embora ainda não tivesse feito um outdoor, um layout bacana, ainda não tivesse compartilhado no WhatsApp da galera, mas eles sabiam da vontade de Deus, que era essa que estava sendo estabelecida. E então Deus fala para Moisés: corre, porque o povo se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e adorou e sacrificou. E estão dizendo lá embaixo: ó Israel, esses são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que o povo é de dura cerviz. Isso aqui, cerviz é nuca, cabeça. Cabeça dura, como a expressão que a gente usa hoje. Ah, fulano é cabeça dura. É um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles a minha ira, o meu furor, e eu os consuma. Mas lembra da promessa que estava lá desde Abraão? O Senhor renova a aliança aqui e fala assim: mas de ti farei uma grande nação. Aconteça o que acontecer com esse povo, você que está firme naquilo que eu te direcionei, a promessa está válida sobre a sua vida. De ti farei uma grande nação. Quando ouvimos isso daqui, conseguimos entender o que lá na frente Josué diz para o povo. Fala assim: está na hora de tomar uma decisão. Vão continuar seguindo os deuses dos seus pais?
Vão continuar seguindo os deuses do Egito, da Mesopotâmia, do Eufrates, ou então vão seguir ao nosso Deus. Eu não sei o que vocês vão escolher na vida de vocês, mas eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho uma aliança sobre a minha vida, e eu entendo que à medida que eu for fiel a esse Deus, a aliança desse Deus continua sendo fiel sobre a minha vida. E de ti farei uma grande nação. Se você parar para olhar, para observar, Deus nunca prometeu, através dessa expressão aqui, isso a Moisés. Deus pediu para Moisés tirar um povo e levar o povo de volta para a sua terra. Mas essa promessa era de Abraão. Mas à medida que Deus vê esse povo se corrompendo, Deus fala, se você perder todo mundo, se voltar a estaca zero, não se preocupe, porque a minha aliança está sobre a sua vida. De ti eu farei uma grande nação. Assim como eu peguei um homem que não podia ter filhos, que tinha uma mulher estéril, já avançado em vidas, e prometi que ele seria pai de uma multidão, assim também essa promessa está sobre a sua vida. Aconteça o que acontecer, você será pai de uma grande nação, será pai de multidões. E então ele herda novamente essa aliança que Deus fez um dia lá atrás com Abraão e traz de novo sobre a vida dele. Estamos aqui, meu irmão e minha irmã, diante de algumas informações muito importantes, que podem ser decisivas, que podem ser determinantes nas nossas vidas. Deus estava instruindo a Moisés diante lá da presença da glória dele, e naquele momento lá, exatamente naquele mesmo momento lá embaixo, o povo fazia tudo ao contrário do que Deus estava estabelecendo. O povo contraria o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento de cara. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui. O primeiro mandamento, não tenha outro Deus. Não é isso? O segundo, não faça imagem e não cultue a essas imagens. E o terceiro, não use o nome do Senhor em vão. E quando nós vemos o povo aqui fazendo esse bezerro, cultuando, adorando, fizeram uma festa para ele, estavam exatamente contrariando essas três direções. E quando nós lemos aqui no 25, quando Deus pede para eles trazerem oferta até a casa do Senhor, pedem para trazer a oferta até Moisés, para que pudesse construir ali o tabernáculo, o santuário, Deus pediu uma série de especiarias, mas a primeira que ele pediu foi o quê? Ouro. Por quê? Objetos do tabernáculo seriam construídos por ouro. E Deus falou, traga tudo, mas principalmente o ouro. E de qual material, meu irmão e minha irmã, foi feito o bezerro? Será que é só na minha Bíblia que está escrito isso ou a sua também? O bezerro de ouro. É por isso que o tema está ligado a essa questão. O bezerro de ouro. Construíram o bezerro de ouro, que é exatamente a conquista. Eles conseguiram, sim ou não? Construíram o bezerro. Tiveram uma conquista, ficaram felizes, ficaram todos alvoroçados, fizeram festa, madrugaram no outro dia. Imagina, eu fiquei imaginando um carnaval. Não sei porquê, quando eu estava estudando, se eu estava ministrando no meu coração, eu lembrava da festa do carnaval. Que o pessoal madruga, que o pessoal gasta dinheiro, que o pessoal compra aquelas roupas, que o pessoal usa drogas, bebe, o pessoal está naquela euforia, e a gente que está de fora fala assim, meu Deus, por que isso tudo, né? Qual é a motivação? Vão chegar aonde através disso? Mas eu imaginava ali o povo fazendo uma festa de carnaval. Exatamente tudo ao contrário do que Deus tinha direcionado. E constroem esse Deus, esse ídolo, através desse material que Deus já havia pedido, já havia solicitado para eles. Quero trazer algumas afirmações, alguns conceitos, algumas aplicações. E algumas revelações que o Senhor trouxe no meu coração, que eu creio que nessa noite vai servir para a sua edificação. Que eu creio que nessa noite vai servir para que os seus olhos se abram, os seus ouvidos se abram. E eu creio também que vai servir para confronto nas nossas vidas. Eu creio que vai servir para reflexão. Mas acima disso tudo, eu creio que vai servir para transformação, revolução das nossas vidas. Porque o apóstolo Paulo falou, não se conforme. Faça com que a sua mente renove todos os dias, seja renovada, seja transformada através da graça, da presença de Deus. Não se conforme com o que esse mundo está ensinando, não se conforme com a cultura, não se conforme com o que o sistema, o que a maré está fluindo, mas se entregue ao Senhor. Tenha a sua mente renovada, tenha a sua mente transformada, diante da vontade, diante da palavra, da graça, da presença do Pai. E eu creio que é isso que o Senhor já está fazendo sobre as nossas vidas nesse momento. 40 dias lá no Sinai. E eu quero lembrar para vocês o cenário. Como é que era o cenário? Havia trovões, havia raios, não foi?
havia nuvem, havia terremoto, o chão abalando, havia fogo, havia fumaça. Imagine você olhar aqui para o morro mais alto de Macaé, acho que é o Santana ali, olhar para o morro ali de Santana e ver o morro lá, com raio, com trovão, só lá, em volta do morro, né? Com raio, com trovão, com terremoto, com fogo, com fumaça. O que é que você vai imaginar que está acontecendo? Falar, meu Deus, o bicho está pegando lá em cima, né? O pau está quebrando, é a expressão que a gente utiliza. E foi a partir desse ambiente, dessa ótica, que o povo olhou, nunca viram aquilo na sua vida, e viram o pau quebrando em cima do monte. E lembra vocês que eles não tinham intimidade com isso. Moisés já tinha uma caminhada com o Senhor e já tinha intimidade com fogo, com trovão, com o chão tremendo, com a glória de Deus, com o trovão, né, com raio, com trombetas. Moisés já tinha intimidade com esse negócio. É igual quando a gente chega aqui na igreja, né, em algum outro ambiente, nós que já temos intimidade na presença de Deus, né, vemos a manifestação, o agir de Deus de várias formas e estamos familiarizados com isso. Tomara que você não se acostume nunca com isso, mas que você tenha intimidade, que você esteja familiarizado. Mas chegam pessoas que às vezes não desfrutaram, não viram isso ainda, né, e ficam assustados. Assim como, acho que foi qual culto? Foi no carnaval, no período de carnaval mesmo, né? A gente teve um culto aqui na comunidade, no domingo, culto de celebração, e a gente estava aqui na frente pulando, celebrando, mas ao Senhor, né? Não estávamos adorando aos deuses estranhos. Aí chegaram alguns visitantes, não sei de onde vieram, nem para onde foram. Mas chegaram, entraram ali atrás, viram aquela coisa, todo mundo pulando, dançando aqui, aquela coisa toda. Viraram as costas, foi embora. Os diáconos tentaram até segurar, falaram, não, fica mais um pouquinho, ó. Não encosta em mim, não. Foram embora. Não sabemos de onde vieram e nem para onde foram. Mas é por isso, porque não estavam familiarizados aqui com esse ambiente, com esse cenário. E o povo também não, mas Moisés estava, e ele estava lá em cima. Moisés já sabia que ia demorar. Por que todas as outras vezes que ele subiu, ele não falou isso? Arão, fica aqui responsável, cuida do povo. Se vocês precisarem de alguma coisa, procura ele. Ele sabia que já ia ser uma caminhada demorada. Por isso que ele deixa Arão e Hur responsável por aquele povo. Mas o povo não tinha essa expectativa, não sabia que ele iria demorar tanto. E então, naquele momento ali, que Moisés busca a revelação, o povo simplesmente tem a brilhante ideia de construir um bezerro de ouro. Eu compartilhei já com o pastor Marcos, com o corpo pastoral, que eu já vivi essa experiência algumas vezes. Como eu dei o exemplo aqui para vocês, às vezes fazemos uma viagem, né? Às vezes nos ausentamos, ou às vezes estamos investindo tempo em uma certa situação. E a impressão que temos é que está todo mundo caminhando naquela direção. Igual na época do Casa de Paz, né? Temos a impressão que está todo mundo trabalhando naquela direção. Mas de vez em quando a gente se pega a olhar para um lado e para o outro, e igual quando a gente está aqui ministrando, seja louvor, seja palavra, que daqui de cima a gente consegue ver, está aqui falando e está às vezes um conversando, o outro passeando, o outro não sei o que lá, o outro distraído. E você consegue ver que tem algumas pessoas que não estão ali ligadas naquela mesma direção. Mas o que quero chamar a atenção, que o Senhor quer trabalhar conosco nessas noites, é algo assim, uma revelação mais profunda, mais intrínseca. Quem foi a pessoa que construiu? As pessoas, o povo procurou uma pessoa para construir um Deus, um ídolo, um bezerro. E quem foi a pessoa que construiu? Foi Arão. Arão era sacerdote, Arão era líder. E foi exatamente um líder, um sacerdote, que se dá o direito de construir um ídolo, uma imagem, para que aquele povo adorasse. Moisés confia a tarefa ao cara de cuidar do povo, do rebanho. E quando ele vai para a presença de Deus, para buscar inclusive coisas importantes para o próprio povo, aquele líder se corrompe, se desvia e cria, faz, projeta um ídolo para o seu povo. Eu estou nessa noite aqui trazendo algo que o Senhor falou comigo, ministrou sobre a minha vida e eu compartilho com vocês. Nós vivemos essa realidade no dia de hoje também. Nós vivemos essa mesma realidade à medida que nós, que temos autonomia, que o Senhor nos confia o direito, a oportunidade de cuidarmos de pessoas, seja da sua casa, da sua família, seja da sua célula, do seu ministério, seja no seu trabalho, seja em qualquer área da sociedade que você cuide de pessoas, que você lidera, que você influencia pessoas. Muitas das vezes, os ídolos que as pessoas têm adorado, somos nós que temos feito. Somos nós que temos erguido, nós que temos criado. E você me pergunta assim, como, pastor? No caso de Arão, ele pegou o ouro, fundiu, derreteu o ouro, fez uma escultura, esculpiu ali direitinho e deu para o povo adorar.
Mas talvez no seu caso você não está fazendo dessa forma. Mas à medida que você, que é uma pessoa que influencia, chega, por exemplo, atrasado, automaticamente as pessoas que te seguem vão chegar atrasadas. Quando você não vai, automaticamente as pessoas também não vão. Quando você não dá satisfação, não responde, as pessoas que te seguem também não dão satisfação, não respondem. E assim vai caminhando, assim, quando você não obedece, as pessoas que estão te seguindo não vão obedecer. Quando você abre a sua boca para falar mal de alguém, da sua liderança, do seu chefe, da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, aqueles que estão com você também vão ter legalidade para falar mal também. E assim, daqui a pouco a coisa toma uma proporção que a gente não consegue mais segurar. Mas mal sabemos que nós, quem criamos esse ídolo, nós que criamos esse bezerro, as nossas próprias mãos foram usadas para a construção desse objeto. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. O que você plantar, você vai colher. Então alguns líderes às vezes me procuram e falam, pastor, o pessoal lá na minha célula só chega atrasado, minha célula só começa atrasado. Que horas que você chega no culto? Que horas que você chega na sua célula? Ah, pastor, eu pergunto um negócio lá para o meu pessoal, ninguém me responde nada. E você responde? Quando você pede informação, quando depende de você, você responde? Ah, pastor, lá na minha casa meus filhos não obedecem. Como que é o seu relacionamento com a sua esposa? Como é o relacionamento com o seu esposo? Ah, pastor, lá no meu trabalho está assim, está assado. Mas olhe as sementes que você plantou. Olhe muitas das vezes as suas atitudes que começaram em você. E hoje, consequentemente, tem um povo que caminha com você, que está ao seu lado, mas que está adorando a um bezerro, mas um bezerro que muitas das vezes você fez. Arão era sacerdote. Arão era o quê? Sacerdote. Sacerdote, um líder espiritual. Eu estou falando aqui para líderes que estão fazendo bezerros dentro da sua geografia. Eu estou falando aqui para líderes que estão construindo bezerros dentro do seu arraial. E você talvez me pergunte assim, mas é líder de célula e ministério? Também. Mas eu estou falando aqui para chefes de família, para pai de família. Eu estou falando aqui para mães de família. Eu estou falando aqui para profissionais. Eu estou falando aqui para cidadãos que estão construindo bezerros de ouro e entregando ao seu próximo para que adore. E muitas das vezes a nossa sociedade chega ao ponto que chegou hoje, com tanto escândalo, com tanta corrupção, o povo com imoralidade social tão grande, e nós não sabemos onde começou. Muitas das vezes começou dentro da nossa casa, muitas das vezes começou dentro das igrejas, nos altares, muitas das vezes começou por nós mesmos. Os sacerdotes constroem os bezerros. Só que é chegado um tempo que esses bezerros precisam ter fim. E nós não seremos mais a geração que constrói os bezerros. Talvez por ignorância até servimos e idolatramos alguns bezerros. Mas nós não podemos ser mais a geração de Arão, daqueles que constroem o bezerro. Tem uma geração que destrói, que estraçalha, mói o bezerro. E nós seremos dessa geração em nome de Jesus. Eu estou falando aqui para chefes de família, que com a sua atitude, com as suas palavras, com o seu dia a dia, com o seu caminhar, dá um mau exemplo dentro da sua casa e constrói bezerros de ouro. Eu estou falando aqui para sacerdotes que, por exemplo, não se envolvem com o Senhor, não têm compromisso com a casa do Senhor, não querem nada com nada. E muitas das vezes depois quer cobrar compromisso do seu filho. Muitas das vezes depois não entende por que o filho não vai mal na escola. Muitas vezes não entende por que o filho não quer nada também dentro da igreja, da sociedade. Muitas das vezes não entende por que as coisas estão fugindo do seu controle. É porque você está construindo um bezerro dentro da sua casa e está entregando na mão dos seus para adorarem. Mas chegou a hora de estraçalhar esse bezerro dentro da nossa geografia, dentro da nossa casa, destruí-los. Fala assim, nessa noite, eu entendo, eu assumo, eu confesso. Não está forte não, está fraco, está tímido. Eu confesso que por muitas vezes eu construí ídolos, bezerros, na minha casa, na minha família,
no meu trabalho, no meu ministério. Amém. O primeiro passo é esse, irmãos, a gente confessar. E um outro exemplo que eu quero dar. Às vezes eu vejo pais reclamando, porque meu filho não quer saber de nada, não quer saber de estudar, não quer saber daquilo, só quer saber de telefone, só quer saber de internet, de tablet, de redes sociais. Mas a pergunta é, a criança tem dinheiro para comprar esse negócio sozinho? Tem? Não tem, irmãos. Quem deu? Quem deu o bezerro, irmão? Fala para mim. Somos nós. E depois, quando a criança está doada àquela situação, nós queremos colocar culpa, ou então nos inocentar, falar, não sei o que está acontecendo, sabe sim. Você criou o bezerro e entregou a eles para adorar. E semana passada nós falamos sobre isso. Então quer dizer que aqui nessa igreja não pode usar telefone, tablet, internet, redes sociais. Não é isso. Mas com moderação. Nada que tome o lugar do nosso Deus nas nossas vidas. Amém? Amar a Deus acima de todas as coisas. Continuando aqui o raciocínio, irmãos. A Bíblia, nós lemos aqui alguns versículos e aqui no capítulo 32, no versículo 1, diz que o povo acercou-se de Arão. No original, essa palavra no hebraico, o povo se reunir para uma manifestação. Então o povo fez uma manifestação ao redor de Arão. Tipo essas aí que a gente está vendo aqui, né? Imagina que o povo chegou com pau, com pedra, tacando fogo também, chutando, mascarado, né? Lá em volta de Arão falou, nós precisamos de um Deus. Precisamos de um líder e precisamos de um Deus. Porque a primeira coisa que eles tentaram, antes de eleger um Deus, eleger um líder. E procuraram Arão, que Moisés tinha confiado a autoridade a ele. Procuraram Arão para pedir que ele fizesse esse Deus. Porque um dia Moisés apresentou um Deus para eles. E Moisés levou eles até esse encontro com esse Deus. E agora eles procuram aqueles que eles acabam de eleger como líder, Arão, e pedem a Arão para que se fizesse um Deus. Bem parecido com o que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje em dia. Presta atenção em um princípio. Só Deus, fala, só Deus pode levantar um líder. Está entendendo? Se for um líder de verdade, ninguém mais pode levantar um líder de verdade se não for Deus. Quando os homens levantam, é um ídolo. Quando Deus levanta, é um líder. A exemplo disso, quando Moisés morre, lá na frente, depois, primeiro capítulo do livro de Josué, quem chama Josué e fala, meu servo está morto, agora você seja ousado, seja forte e corajoso e cumpra a missão de continuar liderando esse povo. Quem fez isso? O próprio Deus. Então, quando Moisés realmente havia morrido, Deus levanta Josué como líder daquele povo. O problema é que muitas das vezes nós vemos tanta questão na nossa sociedade, na igreja, no trabalho de liderança, é que pessoas elegem líderes. E quando pessoas elegem, não são líderes, são ídolos, acabam virando ídolos. E nós estamos cansados de ver isso aí fora, né? Quando uma pessoa é famosa, quando um grupo é famoso, seja lá em qual meio artístico que for, o povo elege aquela pessoa, aquele grupo como o quê? Como seu ídolo. E se tornam fãs daquele grupo, daquelas pessoas ali. Porque quando pessoas elegem, são ídolos. Mas quando Deus levanta, são líderes. E só Deus tem autoridade e autonomia para levantar líderes. Seja para uma família, seja para uma igreja, seja no meio político, só Deus pode levantar um líder. E quando nós levantamos, são ídolos. Por isso que ao invés de ficar na rua fazendo manifestação, baderna, bagunça, postando um monte de coisa na rede social, contrariando todo o sistema, se revoltando, se rebelando, antes de investir força nisso, invista força em oração, invista tempo em oração, peça ao Senhor para que levante um líder para o Brasil, peça ao Senhor para que levante um líder para o Rio de Janeiro, peça ao Senhor para que levante um líder para Macaé. Se esses estão corrompidos, como Deus denuncia aqui o povo para Moisés, se Deus chama o homem de Deus e fala, esse aqui está corrompido, não serve mais. O nosso papel como igreja brasileira é orar para que Deus levante, porque não adianta nada só ir para as urnas na eleição e eleger, porque nós estamos elegendo ídolos aqui no Brasil. Mas líderes de verdade não estão sendo eleitos, porque não foi o próprio Deus quem elegeu. Então o papel da igreja brasileira é orar